Olá, bem-vindos a mais um Pod Vida. E hoje vamos falar uma coisa que está crescendo muito na sociedade, que é doenças alimentares. Para retratarmos esse tema, chamamos uma convidada que já passou por tudo isso. Ela já foi uma ex-obesa, o nome dela é Micaela. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Micaela, é um prazer estar aqui com vocês. Me conte um pouco como foi o motivo da sua obesidade e como você deixou de ser obesa. Então, quando eu era pequena, meu pai, ele brigava muito com a minha mãe, aí depois ele acabou me abandonando e a minha ansiedade começou a partir daí. E meu pai também já tinha outros problemas alimentares e eu acabei adquirindo isso dele. Depois eu comecei a comer mais e mais e o meu peso aumentou para 252 quilos. Aí logo depois eu engravidei da minha filha e aí que eu comecei a refletir, aí eu vi que eu deveria começar a emagrecer para poder dar um futuro melhor para minha filha e também servir de exemplo para ela. Aí eu comecei a passar no nutricionista e comecei a comer coisas mais saudáveis e fazer exercícios. Obrigada, Micaela, pelo seu feedback, pela sua história de vida, pela sua luta. Muito obrigada pela sua conquista. E agora vamos chamar a doutora Maria, que é uma psicóloga, para dizer para os nossos adolescentes como trabalhar a sua mente. E a doutora Beatriz, nossa nutricionista, para ajudar também a dizer como ter uma alimentação melhor. Então, muita gente fala que é bom comermos pouco, mas o bom mesmo é comer comidas não calóricas. No caso da Micaela, ela comia muito por conta da ansiedade e problemas familiares. Por isso que causou um gatilho nela, entendeu? Agora nós vamos chamar nossa psicóloga Maria. O que você tem a nos dizer um pouco sobre a anorexia, que também é uma coisa muito comum nos jovens hoje em dia? Então, o importante é recorrer a um endocrinologista e um psiquiatra, pois eles irão te ajudar a seguir cada passo de sua dieta. Mas também é bom ter acolhimento e apoio familiar, pois irão te ajudar muito. Mas temos que lembrar que academia e procurar um nutricionista pode ajudar. Mas vale lembrar que os casos de anorexia estão crescendo cada vez mais, pois adolescentes e mulheres estão começando a se comparar com pessoas da internet. Mas devemos lembrar que pessoas da internet não pode ser real. E quais são os principais sintomas da anorexia? Os principais sintomas da anorexia são sempre querer estar abaixo do peso e também fazer muito jejum e muitos exercícios físicos em excesso. Entendi. E quais são as principais causas? Então, a anorexia nervosa pode estar em uma combinação de diversos fatores. Entre eles são a predisposição genética, que pode ser com histórico psiquiátrico de sua família, da doença, e também tem a rejeição de familiares ou amigos e o abuso sexual. Então, Micaela, sobre que você teve todo esse processo, conta pra gente como que era, como você se sentia quando você era obesa, como você se sente agora, como as pessoas começaram a te tratar antes e como te trata agora. Então, quando eu era obesa, eu era cercada de pensamentos negativos. Tipo, tudo que eu pensava era, nossa, eu quero morrer. E aí isso só aumentava quando as pessoas me julgavam, aí eu me sentia péssima, sentia mais horrível ainda, que elas me julgavam pela minha forma de ser. Mas aí depois que eu também engravidei da minha filha, eu tive muitas complicações na gestação e foi tipo uma coisa péssima pra mim, que eu não conseguia fazer quase nada, literalmente nada. Aí depois que eu tive ela, que eu decidi, né, ter uma vida melhor, aí eu comecei a fazer os exercícios e tal, aí eu comecei a me sentir bem positivamente e eu comecei a ver que eu conseguia fazer mais coisas, eu estava mais disposta para fazer tudo. E eu vejo agora que a gente não deve romantizar também a obesidade, porque é uma doença e essa doença deve ser tratada. Sim, as pessoas obesas têm mais probabilidade de desempenhar mais doenças, como diabetes, problemas de articulações, gota e etc. Casos de anorexia e obesidade estão crescendo cada vez mais entre nossos jovens. Isso é muito preocupante. Em um estudo feito pelo SUS, com 4,4 milhões de pessoas entre 10 e 19 anos, 1,4 foram diagnosticados com obesidade, sobrepeso e obesidade grave. Isso é muito grande. Para a anorexia, fizeram um estudo que 4,7 foram diagnosticados com essa doença. Então, nós, como profissionais da saúde, queremos ajudar para que esses casos diminuam. Você tem alguma dica para nos dar sobre a alimentação ou alguma coisa do tipo?
Bom, a primeira dica é comer frutas não calóricas, como melancia, melão, pera e maçã. Bom, segunda dica é não usar muito comidas gordurosas e usar mais azeite e óleo de girassol. A terceira dica, né, que é a mais importante, é ter uma rotina e uma dieta saudável. Tá bom, Bia, mas você podia nos dizer como ter essa rotina de dieta saudável? Bom, eu recomendo bastante usar temperos naturais, né? Então, no café da manhã, mas o que eu recomendo é pão com ovo e proteínas para dar mais sustância no dia. E no almoço, bastante carboidrato, salada de verduras e legumes e etc. No jantar, é bom só comer uma fruta mesmo. Tá bom, muito obrigada, doutora Maria de Luz. Muito obrigada, doutora Beatriz Siqueira. Muito obrigada, Micaela, por estar ajudando aqui, dando sua história de vida, dando pra gente, nossos telespectadores, esse ponto de vista profissional pra gente aprender mais sobre, nos informando, nos ajudando a ter uma vida melhor. E nesse Pó de Vida, nós aprendemos que uma boa alimentação não é comer pouco, é comer de uma maneira regrada. Comer certinho, assim, não exagerando muito e nem pouco. Então, esse foi o nosso Pó de Vida. Muito obrigada, telespectadores, por estar vendo nosso podcast e até a próxima.